Salve, meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Ontem eu pedi a dia, eu estava falando que ontem era quarta, quinta-feira. Uma boa noite de sono eu tive, graças a Deus. Foi 4 noites que eu não dormia. Preocupações, tem coisas que não é da gente, não pode pegar, não, porque perde sono. Se perde sono, perde a saúde também. 4 noites sem dormir. E quando eu não durmo, minha esposa não dorme. Toda hora eu tenho que estar me movimentando na cama, vir para um lado, vir para o outro. 4 noites não foi fácil. Essa noite eu dormi bem, graças a Deus. Eu quero agradecer cada um de vocês pela mensagem, por cada dia vocês me escutarem. Eu também estou aqui pronto para escutar a vocês. Que Deus os abençoe. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado pela família que o Senhor nos deu, pela oportunidade que o Senhor nos dá cada dia de levantar, respirar, ver essa terra para que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, nosso Espírito, nosso pecador. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por hora, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que te agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou homem falho, eu sou pecador. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro do Salmo 127, versículo 1 e 2. Também no livro da Gênesis, capítulo 45. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito tenha a falar conosco. Para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, o livro do Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sempre nela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que constroem, né? Que edificam, que constroem. Se Deus não edificar a nossa casa, em vão será para nós lutarmos. Para manter uma casa em ordem, vida em ordem, se ele não tiver a sabedoria de Deus. Se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela, aqueles que guardam a tua casa, os quartos noturnos, né? Então tudo é em vão, se Deus não estiver conosco, é em vão a nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus, se Deus não estiver conosco, nossa vida é uma vida vã. Uma vida sem rumo, sem nexo. Então é muito importante nós termos o Senhor nos guardando, nos conduzindo. E Deus nos conduz através da palavra dEle, dos ensinamentos dEle. Nós aprendemos na palavra do Senhor, nós estamos nos edificando. Deus está edificando a nossa casa espiritual, nos dando entendimento como conduzir uma família, como conduzir o nosso trabalho, nosso dia a dia. É Deus que nos edifica, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos seus amados no sono. Em vão, inútil, é o que eu fiz, né? Muitos anos da minha vida. Eu levantava de madrugada, 6 horas da manhã eu estava de pé, não tinha hora, tinha dia que eu não dormia. Repousava, levantava de madrugada, repousava tarde. Às vezes chegava em casa 1 hora, 2 horas, dormia 2, 3 horas para poder manter a casa. Se Deus não edificar a casa, vão trabalho aqueles que construíram. Então, eu trabalhava, levantava 3 horas, me arrumava o serviço, trabalhava até, sabe lá que hora, tem às vezes que eu nem vinha para casa. Quando eu ia dar um socorro, passava 15 dias, praticamente não dormia.
tudo coisa vã. Que não resolvi, não vi minhas filhas crescerem, não vi minha esposa ficar velha, e não vi que eu também envelhecer. Graças a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Ele me deu saúde esse tempo todo. Ele me deu força. Mas chegou um tempo que ele falou, basta. Eu olho e parar, porque eu não fazia nada para o Senhor. Eu já era obreiro da casa do Senhor e não fazia nada. Está fazendo tudo. Eu olho que ele me acordou. Que ele falou, você está fazendo tudo em vão, não adianta. Eu dou seu sono, eu dou a noite de repousar e você não está repousado. Você não está se guardando. É tempo de parar. Não estou falando que Deus, que esse acidente foi Deus que provocou, não. Ele permitiu. Para mim saber que era a hora. Refletir, saber que passou da hora de parar. Eu estava fazendo coisas más. Eu não administrava meu dinheiro. Eu trabalhava também, fazia serviço terceiro. Recebia pão no banco. Deixei a administração da minha conta para minhas filhas. Não, elas gastaram tudo, não sabia administrar, eu não ensinei a administrar também. Quando eu precisei daquele dinheiro, do meu trabalho, que eu entreguei a ela, eu não sabia quanto tinha, mas sabia que tinha uma quantidade boa, porque tudo eu depositava ali. Então, quando eu precisei, quando eu simplesmente não tinha um centavo, não condeno ela. Eu não assinei, eu não ensinei a administrar o dinheiro. O que vem fácil vai embora fácil. Elas não têm maturidade para administrar. E eu confiei nela, na minha esposa. Minha esposa também não teve sabedoria. Mas isso não foi o caso. Onde a palavra diz, inútil se levantar de madrugada, se você não souber administrar o que Deus te dá, tudo que você faz é inútil. Se Deus não estiver com você, se você não tiver Deus em primeiro lugar na tua vida, tudo é em vão. Se o Senhor não edificar a tua casa, se você não buscar sabedoria de Deus, não tiver acessado na palavra, tudo você faz em vão. Inútil é levantar de madrugada, trabalhar, não saber administrar o que Deus te dá. Essa é a palavra do Salmo 127, versículos 1 e 2. Essa é a orientação que Deus nos dá. Sabedoria de Deus, não é do homem. Que nós venhamos guardar sempre a palavra de Deus no nosso coração. Vamos agora para o livro da Gênesis, capítulo 45, versículo 1 ao 14. José, nós estamos muito no livro de José, né? Mas é cada dia um capítulo, eu não vou pular. Às vezes fica muito repetitivo, né? Como lá no começo eu falei praticamente tudo que tinha que ser falado, nós estamos vendo agora. Que eu não tive a sabedoria de saber administrar a palavra, pegar cada um no seu dia. Então agora no capítulo 45, versículo 1 ao 14, José dá a conhecer a seus irmãos. Então José manda levar aqueles homens para a casa dele, os irmãos, e manda servir, manda matar eles para eles se alimentarem, preparar um jantar para eles. Os irmãos de José ficam com medo, fala, é porque? Por causa do dinheiro. É porque que eles levou para nos incriminar, tomar nosso jumento e nos levam lá também como escravos. Mas eles não sabiam que José tinha, a intenção de José era outra, era de se revelar a ele como irmão. Às vezes acontecem as coisas com a gente pensa que Deus está nos punindo por alguma coisa errada que eu fiz. Sempre veio os erros, né? Nessa hora, na hora da aflição, na hora que as coisas começam a dar errado, né? Veio os nossos erros. E a gente pensa que Deus está nos punindo. Deus pune
Pai não é assim. É com misericórdia. Mas é Deus se revelando, nós, mostrando para nós os nossos erros, para que nós não venhamos cair nele. Então que José se dá a conhecer seus irmãos, não para punir, mas para lembrar eles que o que eles fizeram de errado, de mal na vida de José, Deus tornou em bênção. O que eles fizeram de maldição na vida de José, Deus tornou em bênção, tornou em bênção. Eles fizeram o errado com José, mas Deus tem o plano de Deus é fazer tudo certo. Deus acertou a vida de José. Deus deu força, sabedoria, ousadia a José. Então agora ele se revela aos seus irmãos. Tem um jantar, né? Ele se revela, fala, olha, não fique triste, eu sou José, teu irmão. Vocês me venderam como escravo, mas não foi vocês. Deus permitiu eu vir para salvar vocês, sua família, e salvar a terra da fome, da seca. Foi tudo permissão de Deus, não foi vocês que me venderam. Então, tudo que acontece na sua vida, na minha vida, de certo, de bom, de ruim, é Deus que permite, para a gente refletir, olhar lá na frente. Ou quando a gente encontrar uma pessoa que está passando o mesmo problema que nós passamos, nós devemos dar exemplo para ele, contar um testemunho, para ele ficar, fortalecer aquela pessoa. Então, que tudo de errado que fizer com ele foi testemunho, para Deus mostrar para aquele homem, tudo que fizer de errado, Deus consertou, mostrando o poder de Deus na força do homem, que busca ele, que é obediente a ele. Vamos ter alguns versículos, né? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazer daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos, eu sou José, viveis a meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão. Aqui ele disse, quem me disse para o Egito. Perdão, irmão. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me vendeste, me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus sabia, José agora está sabendo que tudo aquilo foi plano de Deus na vida dele. Porque já houve 2 anos de fome. No meio da terra ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar em vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a terra, toda a sua casa, e como regente em toda a terra de Egito. Apressai-vos de subir a meu pai, e dizer-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Aqui foi Deus falou com Abraão, falou com Isaac e com Jacó, que a descendência dele iriam ser escravizadas por uma nação. Então, aqui começa a cumprir tudo que Deus falou. Foi para conserto, que o povo de Israel, mesmo sendo povo escolhido, andava no erro. Deus sabia, conhecia o futuro dele. Então agora, Deus enviou José, mandou aquela fome, teve aquela fome, aquela seca, e
Deus manda José na frente, dá sabedoria a José para interpretar um sonho e como administrar uma nação. Tudo que José passou foi aprender a administrar uma nação, todo o trabalho que ele teve como escravo, tudo que ele passou como pequeno, foi para Deus engrandecer ele. Às vezes a luta que você passa, ninguém te dá valor. Deus lá na frente vai te engrandecer, para envergonhar aqueles que tentaram te envergonhar. José, sendo humilhado, sendo escravizado, preso, com açoite, mas ele não se dobrou perante toda essa luta. Ele conservou em pé e obediente ao Senhor. E Deus exaltou José. Aquele que não tinha valor para a família, agora passou não somente a família, mas passou uma nação, um povo, a depender dele e saber que Deus estava com aquele homem. Assim foi com José. Versículo 14. E lançou seu pescoço Benjamim, seu irmão estourou, e Benjamim estourou também ao seu pescoço. Aqui, a alegria dos irmãos se encontrarem. Imagine quando você sai do lugar, quando você volta, eu já passei por isso. Quando você volta, a alegria, a gente chora de alegria por haver nos encontrado novamente nossos familiares. Quantas vezes eu saí a trabalho da casa dos meus pais, era triste, angustiante, mas quando eu voltava, era alegria, era choro de alegria. Meus irmãos, meu Deus, meus irmãos, minha mãe, meu pai, eu, era muita alegria, era festa. Assim foi José agora, quando ele encontra seu irmão mais novo, que era filho era filho da irmã, da mesma mãe, a alegria dele. Pensava que nunca ia encontrar aquele irmão, mas agora Deus deu a oportunidade de se abraçarem. Às vezes acontece isso com a gente, com você, comigo. Com um ente querido seu, você se afastou dele e talvez pense que ele fez, mas Deus prepara a hora de trás. Não. Versículo 15 ao 28. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Agora imagine Faraó. Faraó, rei do Egito, viu que tudo que José fazia, onde José põe sua mão, Deus abençoava. Deus viu que Deus usou José para não deixar aquela nação, aquele povo perecer de fome, deu sabedoria de José. Imagine agora o que passa na cabeça de Faraó quando ele sabe que a família de José vinha para o Egito, onde podia vir. Então o Faraó manda preparar tudo para trazer para o Egito. Qual a intenção de Faraó? Esse Faraó dessa época não foi escravizar. Mas saber como Deus prospera na vida desse homem. Deu sabedoria a ele. Imagine toda a família dele, o tanto que o Egito vai prosperar. E esse Faraó, da época de José, ele deu o melhor da terra para José. Porque assim foi. Deus preparou para ele dar o melhor da terra de Gosme, para a família de José, para eles crescerem e prosperarem. Porque ele sabia que se eles prosperassem, ele sabia que tinha uma coisa diferente, que era Deus. Os egípcios não criam em Deus. O Deus dele era o Faraó, ele se sentia semideus. Então agora imagina o Faraó vendo a sabedoria de Deus, tanto que o Egito, mesmo na tempo de escassez, tanto que prosperou o Egito. A primeira coisa que veio na cabeça dele, se vier a família, se tiver o mesmo dom de José, só que ele não sabia. Não tinha o mesmo dom, mas Deus abençoou, estava abençoando a família de Jacó. Era promessa na vida deles. Eles prosperaram, fizeram eles crescer. Foi tempo de bonança. Então, a alegria de saber que já tinha e a família toda. Como seria que o Egito não ia enriquecer, prosperar?
Porque aqui, até essa história aqui do José, o Egito vivia depois de guerra. Mas esses homens, José e a família, não seria depois de guerra, seria bênção do Senhor. Foi Deus que enviou. Mas não na intenção de fazer crescer o Egito, prosperar o Egito, só por causa do Egito. Foi para salvar o povo, salvar a humanidade daquela época, da fome, da seca. E também prosperar a vida da semente de Abraão, cada um deles, que foi promessa de Deus, que a família dele seria próspera. Então, Deus age das maneiras que a gente não entende. Então, Faraó alegrou quando soube que a família José vinha. E Deus ainda mandou José escolher os melhores deles para cuidar do rebanho de Faraó. Agora, entra aqui a ambição, né? Todo mundo tem ambição. Agora, se esse homem, sozinho, ele fez toda essa maravilha no Egito, ele não falava o nome de Deus, ele falava dos deuses dele. Imagine a família dele, se for numerosa. Vai prosperar muito mais. Tudo plano de Deus, irmão. Não para primeiro para consertar, né? Eu sabia que eles iam errar. Que ele sabe nosso coração, ele conhece nosso passado, nosso hoje, nosso futuro. Para consertar erros, Deus permitiu. Tudo isso aconteceu. Deus sabia onde eles iriam errar. Lá, com Abraão ainda, Abraão sem filho. Deus fez essa promessa. Talvez a tua vida, você acha que ela não está boa, que está acontecendo coisas que você não vai dar conta, mas se você estiver com Deus, se Deus estiver edificado em Deus, você vai prosperar. Somente espere em Deus. Não espere no homem, não. Espere só em Deus. Essa é a palavra do livro de Gênesis, no capítulo 45. E nós já estamos quase terminando o livro de Gênesis. Aí nós vamos na sequência, até fechar a Bíblia. Muitos livros, os pequenos já estão completos. E aí nós vamos completar toda a Bíblia, até o último capítulo. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai, obrigado por mais um dia. Pai, eu coloco na tua presença, Pai, em agradecimento a minha vida, a vida dos teus filhos e das tuas filhas também comigo. Eu peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade dos teus filhos, Pai. Repreende toda a luta para que não seja o Senhor, Pai. Toda seta, todo dado inflamado, Pai, do adversário. Queima, destrói, joga por terra, Pai. Abençoa o lado dos teus filhos, dá saúde, força, para a glória do santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus. Receba um abraço do irmão Jorge. Estamos com 270 inscritos no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, se você tiver como chegar no YouTube, José Jorge contando parte da minha história, se inscreva lá. Compartilhe, divulgue. Um abraço do irmão Jorge. Uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Na paz de Jesus Cristo.